Boa tarde, gente. Eu vou fazer essa gravação aqui só para fazer a resolução dessa questão do país de 2018, que é a questão 49, que por sinal ela foi anulada, mas não porque não dava de responder a questão em si, mas sim só pela grafia da fórmula que não veio corretamente. Que no caso aqui, onde tem ó, A de T igual a 4 mais. Aqui era para ser 1,1, só que aqui eles colocaram 1,1, sendo que quando a gente vai resolver uma questão, quando a gente tem ali, geralmente o ponto, ele é representado uma multiplicação. Então aqui seria como se ele estivesse multiplicando 1 vezes 1. E por isso alteraria o resultado aqui. Então por isso ela foi anulada. Agora voltando aqui para o texto que ele está dando para a gente, tem um entendimento aqui do que a questão se trata, né? A gente coloca aqui, ó. As marés são movimentos de fluxo e refluxo das águas dos mares provocados pela atração que a Lua e, secundariamente, o Sol exercem sobre os oceanos. Uma maré é bem semelhante à outra. No seu nível mais baixo, conhecida como a baixa-mar, nos casos da maré baixa, a água sobe gradualmente, por cerca de 6 horas, até atingir a maré alta, ou pré-mar. Daí, então, propicia abaixar, continuando por cerca de 6 horas até alcançar a maré baixa ou baixa-mar. O ciclo, então, começa novamente. A diferença entre a maré alta e a maré baixa é chamada de amplitude da maré. Então, aqui, no contexto, ele dá para a gente como acontece, né? Em 6 horas ela pode aumentar ou diminuir. E nas 6 horas seguintes, ela faz o contrário. Em um certo ano, a altura da maré em metros é registrada no Porto de Itaqui, pode ser obtida aproximadamente pela fórmula. É justamente a fórmula que eles dão aqui na questão, como eu falei, onde tem 1,1, que na verdade seria 1,1. Então a fórmula é essa. Ó. Eu tenho a altura, né, em relação a t. Então, a de t é igual a 4 mais 1,1 vezes seno de. Aí aqui dentro eu tenho π sobre 6 vezes t mais 2. Lembrando que esse t é o tempo. Em que t representa o número de horas decorridas após a meia-noite desse dia. A amplitude em metros da maré nesse dia foi. Ele quer que a gente calcule a amplitude. Então aqui a gente vai ter dois momentos. O primeiro é que a gente vai calcular a baixa-mar e depois a pré-mar, que é o segundo momento. Então aqui são as alturas da maré, desde o mais baixo até o mais alto. E ele fala lá no texto, ele coloca lá, que a diferença entre a maré alta e a maré baixa é chamada amplitude, e é justamente o que ele pede aqui na questão. A amplitude em metros da maré nesse dia foi de. Então, a gente tem que calcular a maré alta, depois a maré baixa, e, por final, só tirar a diferença entre a alta e a baixa. E que a gente vai encontrar o valor da amplitude. Então, a gente fazendo aqui a resolução, vou colocar aqui. Deixa eu mudar aqui para vocês. Pois bem. Então, aqui a questão 49 do país 2018. Lembrando que ela foi anulada. Então, lá no gabarito oficial, essa prova vai estar lá como nula. Bom, na resolução a gente tem aqui, ó. Primeiro a gente tem que calcular a altura. Então, essa aqui é a fórmula para a gente encontrar a altura tanto da maré baixa quanto da maré alta. Pré-mar ou baixa-mar. Agora, a gente tem que ter noção
do que já traz no texto é que o intervalo aproximadamente entre a maré baixar e aumentar são, no caso de 6 horas. Como na pergunta ele fala que o dia já começa ali, já 00 horas, né? Ele fala que das primeiras horas em diante, quer dizer que a gente vai calcular em um dia de 24 horas, então a gente vai considerar esse período. 0 horas, 6. 6 e 12, 12 e 18, 18 e 24. São intervalos de 6 horas, onde a maré pode estar aumentando ou diminuindo. Eu considerei aqui duas situações. A primeira, se esse dia começar com a maré baixa, ou seja, ela vai estar nas primeiras 6 horas diminuindo, quer dizer que de 6 a 12, nas 6 horas seguintes, ela vai estar aumentando. Se essa maré, nas primeiras 6 horas, de 0 a 6, ela estiver aumentando, quer dizer que nas próximas 6, no caso 6 a 12, ela vai estar diminuindo. Eu não coloquei de 12 a 18, 18 a 24, porque ela vai fazer o mesmo processo. Se 0 a 6 ela aumenta, ela diminui, quer dizer, depois ela aumenta, quer dizer que de 12 a 18 ela vai diminuir de novo. E de 18 a 24 ela vai aumentar, ou seja, ela vai só se repetir. Então, posso trabalhar com intervalo de quanto? Primeiro de 6 e depois o de 12, que é o intervalo onde ela vai aumentar ou diminuir, de 0 a 6, de 6 a 12, onde ela vai diminuir ou aumentar. Então, esse é o nosso tempo. No caso, o valor de t. A gente vai trabalhar primeiro com 6, depois com 12 horas. Então, eu tenho aqui a fórmula que ele dá na questão. Deixa eu passar aqui de novo. Trabalhando agora com o tempo de 6 horas. No caso, em um primeiro momento, onde ela pode abaixar ou diminuir. Então, onde tem t, eu vou colocar 6. Logo, vai ficar 6 mais 2. Aqui. Que é 8. Então, eu tenho seno é igual seno de π sobre 6 vezes 8. Eu posso multiplicar direto, então vai ficar 8π sobre 6. Enquanto isso, o resto eu estou simplesmente aqui só mantendo. Não estou mexendo ainda. Então, aqui eu posso fazer a simplificação. 8 e 6 podem ser simplificados por 2. 8 por 2 é 4. 6 por 2 é 3. Lembrando que lá, quando a gente está trabalhando no ciclo trigonométrico, os radianos, no caso aqui tem radiano, o π equivale a 180. Como eu estou trabalhando com ângulos aqui, né? Seno. Se eu substituir isso, vai ficar como? Seno de 4 vezes 180 dividido por 3. Eu posso estar dividindo 180 por 3. Então vai ficar 4 vezes 60. 180 dividido por 3 é 60. Logo, esse valor está dando 240. Então, aqui eu vou ter a de t, a altura em relação ao tempo, é igual a 4 mais 1,1 vezes seno de 240. Só que já tem uma forma da gente trabalhar com ângulos dessa forma, desse jeito aqui. Por quê? A partir do primeiro quadrante, né? Porque eu tenho um círculo trigonométrico e ele é dividido em 4 quadrantes. A partir do primeiro, eu posso dar origem aos outros 4, o ângulo que está correspondente aos outros 4 quadrantes. Então, por isso eu coloquei aqui, ó. Eu tenho, no caso eu coloquei os três, seno, cosseno, tangente, mas a gente está trabalhando só com seno. De 0 a 90, eu vou ter aqui o primeiro quadrante.
e tem um aqui também de 90 a 180. Então, todos esses valores aqui, eles vão ser positivos. Aqui, ó. Quando eu falar de seno, eles vão ser positivos. Então, de 180 a 270, eu vou ter valores negativos, assim como de 270 a 360. Então, quadrante 3 e 4 é negativo, e 1 e 2 é positivo. Certo? Como eu falei, eu tenho aqui, ó. Aqui ficou meio uma bagunça, mas a gente bora destacar aqui o primeiro quadrante, tá aqui. 0 a 90, que é o quando a gente vai estudar trigonometria, que a gente chama de ângulos notáveis. Tem 30, 45 e 60, que são esses que estão aqui, ó, em radianos. O ângulo de 30 é esse aqui, π sobre 6. 45 é π sobre 4 e 60 é π sobre 3. Beleza. Em relação ao segundo quadrante, o único que não muda é o de 45, que é o do meio. Já 30 e 60, eles são inversos. Por quê? Ó? Eu tenho aqui, deixa eu dar bem aqui, ficou. Se eu passar uma linha reta entre eles, eu tenho aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Que aqui tá uma bagunça. Então, o primeiro aqui é o π sobre 6. Se passar uma linha reta nele em relação ao 5π sobre 6, eles têm o mesmo valor, é 1 meio. Agora a questão é que esse 5 sobre 6, no segundo quadrante, ele equivale a 60 graus. Por quê? Ó? Se eu pego de 90 até chegar aqui, eu vou 60 graus. Então eles têm o mesmo valor. A diferença é que no primeiro, ele é o ângulo de 30 graus. Então ele é igual ao de 60 do segundo quadrante. Que no caso é 150. O mesmo vale para o de 60. Ó. Eu tenho aqui π sobre 3. Se eu passar uma linha reta aqui, ó, eu vou ter de 90 a 2π sobre 3, 30 graus só, que é o de 120. E ele é igual ao de 60 do primeiro quadrante. Então, o 30 e 60 do primeiro, eles são inversos do 30 e 60 do segundo quadrante. Agora, quando eu falo em relação ao terceiro e quarto, já muda. Por quê? Nesse caso, eu vou mudar os sinais. Então, eu tenho aqui, eu traço uma reta de 60 do primeiro para o 60 do terceiro. Eu tenho aqui 180, mais 60 é 240, que é justamente o ângulo que a gente está precisando lá na continha. Então, ele é 240, é o mesmo valor do de 60 aqui no ciclo trigonométrico. Então, a diferença aqui, que como eu mostrei no slide anterior, é que os valores dos quadrantes 3 e 4, que são aqui abaixo, dessa linha horizontal para baixo, eles são valores negativos. O que quer dizer que esse valor de 240 é o mesmo de 60 do primeiro quadrante, só que negativo. Então, seno de 60 equivale a 3 raiz de 2, que nesse caso é 3 raiz de 2 negativo. Então, voltando aqui para nossa conta, eu vou ter ó, 3 raiz de 2 negativo, que é o mesmo seno de 240. Então, se eu tenho menos 1,1 vezes menos raiz de 3 sobre 2, faz o jogo de sinal aí, né? Mas com menos é menos. Nesse caso, como eu estou multiplicando um número, no caso 1,1 vezes raiz de 3 sobre 2, eu vou multiplicar só os numeradores. Então, eu vou colocar aqui em cima. Vai ficar 4 menos 1,1 vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, isso aqui seria a minha resposta para a primeira altura. Da maré, no caso. Agora, a gente tem que encontrar a segunda situação, que é o de 12 horas.
Vocês também podem estar procurando o valor da raiz de 3. Mas eu não sei se para esse momento agora seria tão necessário. A gente pode fazer mais na frente. Então, considerando agora o de 12 horas, onde tem o t, vou colocar 12. Vai ficar 12 mais 2 igual a 14. Faz o mesmo processo. Tudo antes do seno eu vou manter. E vou multiplicar 14 vezes π dividido por 6. Simplificando por 2 vai ficar 7 em cima e 3 embaixo. Então, considerando ali o π radianos 180 graus, vou substituir. Então, eu vou ter aqui agora, a altura em relação ao tempo é igual a 4 mais 1,1 vezes o seno de 7 vezes 60, que vai dar, no caso, 420. Só que agora aqui, ó, vai ser o mesmo processo do que eu fiz na questão anterior. Uma volta completa no ciclo trigonométrico é 60 graus. Então, eu estou em zero e dei uma volta. Então, eu andei 360 graus. Só que de 360 para 420 são o quê? Mais 60. Quer dizer que eu estou aqui no ângulo no 0 grau, aí eu dei uma volta completa, deu 360. Depois eu vou andar mais 60 quilômetros. Quer dizer que eu parei no primeiro quadrante. 60 graus. Eu parei no primeiro quadrante em 60 graus. Então eu já posso substituir aqui, ó. Então ficou como? A altura em relação ao tempo é igual a 4 mais 1,1 vezes o seno de 60. Que é o mesmo do que a gente fez agora há pouco. A questão é que agora aqui vai ser positivo mesmo. Então aqui vai ficar da mesma forma, só que agora aqui vai ficar positivo. Então, considerando esse com o anterior, quer dizer que esse aqui, se eu estou somando, então essa altura aqui vai ser maior que a altura anterior. Logo, no período de 6 a 12 horas, a maré está subindo. Então, no período de 0 a 6 horas, a maré estava diminuindo, porque lá eu estou subtraindo 4 menos o valor que representa 1,1 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, lembrando que nesse caso aqui, eu estou somando 4 mais esse valor, quer dizer que é uma altura maior do que a anterior, que lá eu estou subtraindo. Então, aqui quer dizer que é a pré-mar, e lá é a baixa-mar. Então, eu encontrei as duas alturas. O importante é destacar qual é a pré-mar e a baixa-mar, porque ele fala no enunciado que a diferença entre a pré-mar, no caso, quando a maré está subindo, e a baixa-mar é a amplitude. Então, eu tenho que colocar primeiro a pré-mar, depois a baixa-mar, nessa ordem. Então, é importante destacar isso aqui. Então, nesse caso, essa aqui vai ser a nossa pré-mar, porque estou somando mais 4 aqui com esse valor de 1,1 vezes raiz de 3 sobre 2. E na outra eu estou subtraindo, então lá é um valor menor. Então, agora, para a gente fazer a amplitude, a gente vai fazer isso aqui, ó. A amplitude é igual. Eu tenho a pré-mar, 4 mais 1,1 vezes a raiz de 3 sobre 2, menos a baixa-mar, que é 4 menos 1,1 vezes a raiz de 3 sobre 2. Fazer um jogo de sinal aqui dentro dos parênteses. Menos com mais do 4 vai ficar menos 4. Menos com menos aqui de dentro vai ficar mais 1,1 raiz de 3 sobre 2. Então, lembrando aqui que é importante saber também a questão de jogo de sinal. Então, se eu tenho 4 menos 4, vai dar 0, né? Vai zerar. Então, eu já posso cortar aqui, né, essa operação. Vai ficar o quê? Raiz é 1,1 vezes raiz de 3 dividido por 2, mais 1,1 vezes raiz de 3 dividido por 2. Como eu tenho ele duas vezes, eu posso só colocar duas vezes 1,1 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, como eu estou multiplicando
tudo isso aqui por 2, e eu também estou dividindo aqui embaixo, eu posso simplesmente cancelar esse 2 por 2 aqui. 2 dividido por 2 é 1. Então, se eu multiplico 1 vezes o valor que eu tenho aqui, vai dar ele mesmo. Logo, minha resposta vai ser 1,1 vezes a raiz de 3. Numa questão assim de vestibular, concurso, para vocês resolverem essa parte aqui da raiz de 3, basta vocês tentarem imaginar uma situação maior. Tipo, como aqui vai dar vírgula, então vocês tentam imaginar uma situação que não tem vírgula. Por exemplo, se eu vou multiplicar 15 vezes 15, vai dar 225. Então, se eu multiplicar 1,5, vai dar 2,25. Quer dizer que 15 vezes 15 é menor que 300. Como aqui no caso eu estou procurando 3, então o valor que eu vou procurar vai ter que ser maior que 1,5. E também não pode ser 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, o valor que eu vou procurar aqui tem que ser entre 1,5 e 1,5 e 2. No caso aqui eu já coloquei 1,73, mas vocês podem estar procurando isso fazendo os cálculos mesmo de cabeça. Se não me engano, 17 vezes 17 é 289. Então, no caso aqui, se eu colocasse 1,7, ficaria 2,89. Basta vocês imaginarem dessa forma. Então, para poder chegar mais próximo de 3, então eu preciso de 2,73, porque se eu colocar 2,74, eu acho que passa. Aqui, no caso aqui, vai dar, esse 2,73 aqui, ele vai dar 2,903. Eu acho que é isso aqui, mais ou menos isso. O que é muito próximo de 3. O valor mais próximo. Se a gente quiser mais próximo, a gente teria que aumentar as casas decimais. Só que aí seria muito mais complicado. E também não tem necessidade, já que quando ele fala no anunciado que o período de cada aumento, e no caso pré-amar e baixa-mar, é aproximadamente 6 horas. Ele não está falando que é exatamente 6 horas. Então, aqui também eu vou procurar um valor da amplitude aproximado. Logo, se eu multiplicar 1,1 vezes 1,73, vai dar 1,9, o que é muito aproximado da resposta, que é 2. Então, a amplitude, no meu caso aqui, vai ser de 2 metros. Na questão tem letra C. Então, lembrando que eu considerei 2 metros porque, primeiro, que no enunciado ele já fala um valor aproximado em horas, e depois que aqui eu estou lidando com uma raiz de 3, que não é uma raiz exata, então tem um valor quebrado. Então, para eu poder chegar mais próximo aqui de 2, teria que aumentar mais casas decimais aqui. O que a gente não vai bater cabeça com isso. Então, aqui a gente pode calcular o valor aproximado, que deu 1,9, então a gente pode marcar a letra C, que é 2. Lembrando que lá no gabarito vai estar como questão a resposta nula, porque ela foi anulada. O motivo eu já falei. Então, é sobre isso a resolução dessa questão, e é isso.